Olá, irmãos da Fraternidade da Luz, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Todos tenham uma sexta-feira santa aí de descanso em casa, né? Tranquilidade, saúde para todo mundo, que tudo isso passe, né? O assunto de hoje é o NESARA, né? Que é o National Economic Security and Reformation Act, né? Que significa a Lei de Reforma e Segurança Econômica Nacional. Esse é um assunto muito falado hoje em dia, né? Em vários canais e sites. Nós vamos tentar aqui passar para vocês todos os passos, significado do GESARA, né? Para que ele veio, de onde ele surgiu, né? Vamos passar todos os pontos e passos aqui. Então eu espero que vocês fiquem bem atentos aí. Não esqueça de ativar o nosso sininho de notificações, se inscrever no canal aí para dar uma mão pro canal, né? Para ajudar o nosso canal aí a expandir mais esses assuntos, né, que são de importância extrema para a humanidade, que é para ver se uma parte boa da humanidade desperta. Gratidão a todos, fiquem com o vídeo. Namastê. Ok, pessoal, vamos lá. O NESARA, a Lei de Reforma e Segurança Econômica Nacional, é uma carta aprovada em março de 2000 pelo Congresso dos Estados Unidos e oficialmente transformada em lei federal pelo presidente Bill Clinton em 10 de outubro de 2000, 3 meses antes, né, de sua saída da Câmara. É, portanto, um documento de natureza política, mas de orientação econômica, social, ética e até espiritual, destinado a ser aplicado primeiro à América e aos americanos, depois aos Estados Unidos, depois dos Estados Unidos a todos os povos da Terra, né? Apesar das críticas de que foi objeto e das perseguições de que foram vítimas seus apoiadores, esse texto poderia ter sido inspirado em seus coeditores pelos grandes mestres ascensionados da Irmandade da Luz, incluindo o amado Conde de Saint-Germain, para ajudar a humanidade a fazer uma transição bem sucedida para uma nova era, né? Isso foi um assunto muito polêmico, né, pessoal? Isso aí ia tirar muita riqueza que foi explorada da população da Terra, né, durante anos, desde as guerras, desde o Império Romano, na verdade, né? Então vamos para as especificações do NESARA. O NESARA recomenda em particular, o que é o NESARA, né? A eliminação total do endividamento dos mais pobres após o recurso excessivo ao crédito e aos cartões bancários. O enriquecimento dos bancos às custas dos pobres é considerado pelos autores do NESARA como um crime contra a humanidade, que é o que eu estava falando para vocês antes, né? A abolição do imposto de renda, considerado um atentado à liberdade de trabalhar e empreender. Isso é uma coisa criada assim desde o tempo do onça, como a gente diz, né, da pedra lascada, e até hoje se mantém. Não entendo isso. Como a gente vê como a gente é manipulado pelo sistema desde cedo. A criação de uma nova moeda indexada ao ouro para eliminar fraudes e trapaças com dinheiro eletrônico. No caso, aquela função, né, de fabricação de moedas onde não tem lastro para isso, né, lastro em ouro para isso. O objetivo é restaurar a saúde e a prosperidade para todos os habitantes, incluindo a busca de meios adequados e gratuitos para ajudar os mais desfavorecidos. O estabelecimento de novos governos, cujas missões principais sejam impor o comércio justo e organizar a solidariedade e a ajuda mútua entre homens e entre os povos, né? Acabar com as guerras e fazer com que toda a humanidade se ajude, trabalhe um em benefício do outro, no mesmo bem comum, né? Isso tem muito estudo sobre isso, nem vou chegar nesse assunto porque vai virar política. A eliminação de grupos elitistas que manipulam a humanidade e se apresentam ao mundo como proponentes da nova ordem mundial, a revelação de suas origens e predestinação divina, incluindo a existência de relações secretas entre certos governos da Terra e certos povos extraterrestres. A revelação da existência e missão de nossos irmãos da luz, os mestres ascensionados, e de nossos irmãos no espaço, os representantes da administração galáctica central para a humanidade terrestre.
Então, pessoal, isso aí é o que o Nezara propõe, né? Recomenda em particular, né? Vamos fazer uma especificação aqui assim, tipo o apagamento total da dívida. Nezara, primeiro ponto. É um tipo de estupro, perdão. É um tipo de estupro de personalidade que causa cicatrizes nos corpos emocional e mental que afeta o estado de harmonia do corpo físico. Esta gadget bancária incentiva o usuário a alimentar uma matriz ilusória, deixando o domínio do obscuro governo recair sobre a personalidade coletiva. Qualquer coisa que não sejam moedas ou notas promove uma dispersão de concentração da consciência. Além disso, não só o cancelamento de dívidas permite a restituição da liberdade, mas estamos aguardando o momento que vocês, usuários, larguem seus pequenos retângulos de plástico, pois assim restabelecerão a circulação de energia de troca. Entendo, pessoal, isso é uma coisa que depende não só dos métodos ascensos, a gente não pode ficar esperando que caia tudo do céu, a gente tem que acreditar um pouquinho mais, né, em si mesmo, em nós mesmos, né, para poder dar esse passo. Nezara, o segundo ponto é a abolição do imposto de renda. Aqui que eu me refiro. É um passo decisivo na restauração da honra e da integridade do ser. Aos nossos olhos, com nossos seres de luz, nossos altos seres de luz, né? Todas as formas de arrecadação, impostos e arrecadações de todos os tipos, basta entrar na caixa roubo. Estamos aguardando o momento em que você restaure a taxa aceitável de 10% do seu salário para todos os impostos combinados. Além dessa porcentagem, estamos falando de roubo e, nesse sentido, seus governos devem a você somas consideráveis de dinheiro. Esse fato causa traumas mentais significativos que favorecem a retirada do motor da expansão e descoberta que está na origem de muitos colapsos nervosos e suicídios. É, portanto, um ataque à vida. Isso aí, revelação do imposto de renda, o que causa, né? Desde o início, desde o princípio. Nezara, terceiro ponto, a criação de uma nova moeda. Nenhum país sobreviverá se não retornar ao benchmark ouro. Nenhuma moeda pode conviver com a fraude patenteada desde a retirada do benchmark ouro. A crescente mal-estar de toda a população mundial leva inevitavelmente ao colapso do sistema em vigor. Os governos lutarão para esconder a realidade bancária da melhor maneira possível. A matriz de probabilidades revela primeiro um caos monetário acompanhado de um retorno às moedas antigas. Depois, mesas redondas com o objetivo de criar uma moeda honesta que respeite a vida de todos e para todos, né? Quanto tempo vai demorar? Isso aí só o pai sabe, né, na verdade. Se você finalmente vai dizer, porque tudo depende de sua capacidade de permanecer anestesiado e inconsciente de sua condição de escravo das moedas atuais. Isso vai demorar. As moedas eletrônicas terão uma vida muito curta, infelizmente para você, mas causarão muitos danos aos nossos corpos sutis. Portanto, esteja ciente de que a energia elétrica eletrônica tem repercussões em suas próprias cargas eletrônicas corporais. Isso é verdade, né? Agem sobre nossas energias através dos negativos ou positivos. É um assunto polêmico na criação de uma nova moeda. Não se sabe ainda o que vem por aí. Não se sabe quando, porque esperamos que seja logo, né? Nezara, o quarto ponto. Sistema legal e judicial. E a guerra, né? É bom falar da igualdade para todos, de paz e apontar o dedo na legitimidade de uma guerra. Ainda aos nossos olhos de luz, nenhuma guerra pode ter o rótulo de legitimidade, ou reivindicá-la porque na sua origem existe uma violação de identidade de um país e do seu povo. Todas as formas de guerra se enquadram na caixa de estupro de personalidade. Nesse universo, nós nos esforçamos para trazer de volta a matriz da paz. Todos os planetas ainda estão em guerra de guerrilha. Para esse propósito, iremos impressioná-lo ao máximo. O judiciário está mudando e vocês verão muita turbulência nos próximos 5 anos, à medida que fazemos pressão para trazer mudanças planetárias. O judiciário e suas implicações provocam uma profunda retirada da liberdade de pensar, agir e criar vida. Isso é o que está acontecendo aqui no Brasil, no caso, né? As pessoas não podem mais se
opinar, ter o seu livre expressão, né? Não pode mais expressar o que pensa, que pode ser até preso. Estamos vivendo uma ditadura assim do judiciário aqui no Brasil. Muitos cânceres do intestino, né, da linfa e do cérebro têm suas raízes nesse problema, seja manifesto ou latente. Olha só, perigo que é tudo isso, né? A gente ficar debatendo e vendo que está errado e não conseguir aceitar. Mesar o quinto ponto, a restauração da saúde e do comércio justo. Restaurar a saúde é, antes de tudo, um estado de harmonia. Seus futuros governos terão o pesado fardo de restaurar o equilíbrio e os aspectos da vida nos países desse planeta. Seus sistemas estão tão obsoletos, tão pesados, que será necessária uma boa vontade, intenções genuínas e energia para reverter tendências atuais. É óbvio que toda a população de Urântia sofre abusos psicológicos. Urântia significa a Terra, né? Gaia, são nomes cósmicos dados ao nosso planeta. Estamos esperando para ver células de escuta florescerem para liberar fardo colocado em seus ombros. Não se iluda mais, mas o tempo será seu precioso aliado em seu retorno a um estado harmonioso e aceitável, né? Pessoal, isso é um assunto muito grave. Temos que estar sempre prestando atenção. Temos que entender bem o assunto, né? Não deixar que ele nos confunda a cabeça, né? Então, os cuidados de saúde pagos são um claro crime contra a humanidade. Não entendemos que nesse momento esse corpo médico seja atacado por noções de rentabilidade ao invés de eficiência. Porque o aspecto da divindade ainda não está integrado no diagnóstico do estado de saúde de uma doença. A palavra doente deve ser excluída do seu vocabulário e substituída pela palavra vítima. Numa desarmonia corporal, sempre há manifestação de uma atitude de vítima despertada por atos externos, sociedade, família, etc. Ou por si mesmo, quando o ser não pode mais reagir para se proteger de ataques externos a eles. Esse ponto da Nezar é muito importante para nós. Isso aí é aquele caso assim, né, pessoal? Onde os médicos hoje em dia, depois que os Rockefeller tomaram conta da indústria farmacêutica e da medicina mundial, né, das faculdades de medicina, o médico não trata mais a pessoa pelo bem da cura, né? Para curar aquela pessoa, livrar ela, como ele fez um juramento. Ele trata a pessoa para tratar para o resto da vida, com medicamentos para tratar para o resto da vida. Que não é um caso, não é a cura, né? É só um tratamento, são feitos para tratar e não para curar. A medicina hoje trabalha para tratar e não para curar. Então muitos médicos enriquecem através das nossas doenças, né? Tratando, ganhando, recebendo comissões das indústrias farmacêuticas. Esse é o benefício que os Rockefeller, que se dizem do bem, que controla a medicina e a indústria farmacêutica, tem a dar para nós, né? Uma condenação, bem dizer, através da medicina, infelizmente. Não é para todos, eu não generalizo todos os médicos, mas alguns seguem à risca esse sistema Rockefeller, né, de medicina. O Nezara, sexto ponto, a eliminação de grupos elitistas, as multinacionais, os banqueiros e os Illuminatis. Esses são os que controlam o nosso planeta, né, pessoal? São aqueles que nos trazem a ruína, nos trazem doenças, tudo, para encher os bolsos de dinheiro, na palavra mais comum. A energia desses grupos já está enfraquecida, no entanto o golpe final ainda não foi dado. O espírito coletivo do seu grupo de Urântia está apenas começando a se levantar com o autoritarismo despótico desses seres. Em nossos escritos abordamos essa realidade de várias maneiras a fim de fortalecê-lo o suficiente para ter coragem de reverter suas tendências. A ideia é que você se fortaleça contra tudo isso, né? Comece a ignorar que isso, não deixe que isso se torne dependência. Em estado de choque, sua mente luta para aceitar um sopro de vida a fim de começar a restaurar seus direitos. Nem mesmo falaremos sobre os seus direitos divinos, porque seus direitos terrestres são tão violados que você tem que começar com isso. O que tememos é que esse general farto se torne a causa de atitudes incíveis, mesmo que entendamos seus levantes. Portanto, convidamos você a ter cuidado ao reverter esses processos de apreensão, para não se tornarem algozes por suas vezes.
Você tem o direito, se não mesmo o dever, de expressar sua autoridade em meio de manifestações, mas que isso não envolva um ato imprudente, porque aí você é esperado. Estamos de olho em você, né? Vamos lá. Nezara, 7º ponto, pessoal. Revelação das suas origens. A fim de obrigar seus governos a revelar publicamente suas relações secretas, nós, informantes celestiais, repassamos dados sobre o assunto e pedimos a alguns de vocês que pesquisassem e publicassem. A questão já está bem encaminhada, não apenas em solo americano, mas nesse planeta como um todo. A Irmandade da Luz já convocou diretamente seus governos para pararem a escalada de armamentos. A ajuda foi até oferecida e recusada. O jogo do poder e a atração pelo ganho pessoal eram os mais fortes. Hoje seus governos se deparam com a mesma escolha novamente pela pressão que aplicamos desde os planos sutis sobre toda a população. Eles poderiam ter educado a humanidade e recebido todos os seus méritos e benefícios, né? Agora eles têm a obrigação de fazê-lo e se verão uma desgraça popular incontrolável em seu futuro na alma e no espírito. Foi a escolha deles, e o justo retorna da energia e agirá de acordo. É assim que funciona. O 8º ponto. Vamos lá para o 8º ponto do Nezara, que é o último, né? A missão dos irmãos de luz. Aqui está um passo que esperamos por nós para ajudar vocês, crianças universais. Isso permanecerá um segredo aberto para muitos, mas não será o mesmo para outros grupos pouco ou ainda não preocupados com o assunto. Esta revelação atuará como um choque elétrico na consciência humana. Também estamos muito atentos ao surgimento desse reconhecimento de administração galáctica que está em relação com a administração dos sábios dos super-universos, né? Mais um passo após o outro. Devagarinho a gente chega lá. Quando este reconhecimento for evidente, podemos oferecer-lhe um progresso digno do seu espírito e de suas aspirações. A palavra fraternidade desdobrará sua amplitude e profundidade, um tempo de grande profundidade e grande bênção. Então, pessoal, agora, depois dessas explicações, né, dos pontos, vamos fazer um resumo do que é o Nezara, na verdade, né? Bom, vamos lá fazer esse resumo. Nezara. Em suma, sabe o que é, né? O Nezara é um programa enviado para todos os grandes mestres da luz sob o primeiro impulso do mestre Saint-Germain, que foi escolhido, né? Que recebeu o rol das leis universais e seu programa de ação no momento de sua consagração. Assim, desde aquele dia ele vem trabalhando para que o início do advento, prefigurando outras etapas, né? Não vamos queimar este aqui, pois eu digo a vocês que seu desdobramento garantirá uma base estável para as outras cartas da vida de Urantia, né, que é o planeta Terra. Nezara é o primeiro passo no plano para você. Para não inflar o estado egoísta dos Estados Unidos, outras etapas se desenvolverão em outros países, de modo a equilibrar a escala cósmica. Aí, no caso, será o Gezara, né, será o plano mundial, né, terrestre, para abundância, né, e prosperidade, plano de prosperidade para todos. Esse primeiro passo no plano de resgate para o espírito encarnado e suas condições de vida ocorrerá lentamente, não apenas em solo americano, mas em todo o planeta. Na verdade, enquanto esses países estão construindo e assinando essa carta, estamos reunindo espíritos em vários lugares para começar esse trabalho alquímico. Assim, a pressão externa forçará os Estados Unidos a dar vida plena ao Nezara. Não há mais tempo a perder. O tempo é para a ação, para limpar e reequilibrar as energias. Nezara é a história e a preocupação de todos, unidos na mesma visão. Entende, pessoal? Isso aí é um texto compartilhado ali por Celestial Messages, né? Messages celestes.ca. Muito bom. É uma explicação bem óbvia, assim. Tem mais algumas coisas, né, que meio contraditórias que a gente não pode falar aqui, mas que tem a ver com as torres gêmeas, né? Nezara só não foi aplicado em 2001, naquele dia, né, naquele 11 de setembro, por coincidência, né, entre aspas, por coincidência, que as torres gêmeas explodiram.
Um avião bateu na Torre Gêmea, depois outro avião bateu na outra Torre Gêmea, e assim uma implodiu e destruiu até os metais, né? Esse avião devia estar... Tinha uma mega bomba ali para acontecer tudo isso, mas é uma história que vão dizer que é conspiração. E detalhe, né? Todos os documentos sobre o Nezara que foram assinados estavam lá dentro do World Trade Center. Por que será que aconteceu isso, né? No 11 de setembro, no dia que iam pagar o Nezara aos americanos, né? É uma história longa, eu contei só a parte, o porquê do Nezara para vocês, né? Mas tem ainda a parte conspiratória, né? Que fala desses fatos que aconteceram, que muitos duvidam, né, na verdade. Então, pessoal, fique aí com o texto. Muito obrigado por estarem aqui comigo. Não esqueça de deixar seu like, comentário e compartilhe. Compartilhe para ajudar mais irmãos no desenvolver da consciência espiritual. Namastê!